e o impacto que elas têm no futuro. Bom, uma mensagem do futuro. O ser humano adora falar sobre o futuro. Temos essas previsões, como será o futuro do ser humano, o futuro do trabalho, o futuro da agricultura, da moda. Falamos sobre o futuro como se fosse alguma coisa que um dia chega. Pensamos como é que vai ser o futuro. Muito otimista, utopia. Muito pessimista, doomsday. Bom, geralmente a gente adora falar do futuro naquela previsão da ficção científica, Hollywood é especialista nisso. Mas imaginar o futuro é muito importante para inspirar a gente nas nossas tomadas de decisões hoje, da gente envisionar as nossas possibilidades. Bom, o futuro. Pelo dicionário, o futuro é a definição de um conjunto de fatos que está relacionado a algo que está por vir, num tempo que ainda não chegou. Então, o futuro, então, é uma conjuntura calculada, pode ser especulada, teorizada, antecipada, de acordo com os dados que a gente tem naquele momento. O homem sempre buscou e se interessou em conhecer o futuro. Algo, para alguns, a astrologia, com as previsões, a ciência que, em contrapartida, olha muito modelos probabilísticos para a gente poder tentar estimar o futuro. Nas empresas, a gente tem o que a gente chama de forecasts, que a gente tenta prever o futuro dos preços de alguns produtos, geralmente a gente erra, mas te dá tendência para qual é o produto e o negócio que a gente quer fazer. O futuro, para mim, é uma conjuntura de possibilidades. Quais são as possibilidades? E dependendo das nossas escolhas, elas podem gerar realidades bem diferentes, que para vocês é o metaverso. Bom, o poder nosso, das nossas decisões de hoje, tem um impacto importante nas nossas futuras possibilidades. Então, hoje eu trouxe um exercício de tentar pensar de como eu hoje sou do futuro para o meu eu de 30 anos atrás e também pensar de como daqui a 30 anos, o que eu falaria para mim. Isso é um exercício interessante da gente fazer. E o poder que a gente tem hoje das nossas tomadas de decisão e escolhas, elas podem impactar essa realidade futura. Essa apresentação foi interessante, que eu usei uma inteligência artificial. Então, eu também trouxe os cenários que o algoritmo pensa para o nosso Brasil de 2050. E também foi um exercício de vulnerabilidade nos próximos slides que eu vou mostrar para vocês. Bom, essa foto aqui de 2023 é verdadeira, não tem filtro, mas tem muita maquiagem. Mas a de 91 é gerado por um aplicativo que está super na moda agora no Instagram, que te mostra o seu modelo T e o seu modelo futuro. Mas quando eu olhei essa foto, eu fiquei um pouco assustada. Primeiro que, infelizmente, a minha filha não está aqui hoje, mas ela, quando olhou, falou: mamãe, parece eu, Clone. E parece bastante comigo há quase 30 anos atrás. Em 91 eu tinha 13 anos, e me fez refletir sobre algumas decisões que eu tomei lá no passado e que certamente impactaram o meu futuro, que é a minha realidade hoje. Então, uma pequena história: quando eu tinha essa idade de 13 anos, eu praticava balé. Com os 7 anos, a minha mãe me engajou, me impulsionou a fazer uma prova para a escola de dança do Teatro Municipal, que chama Maria Olhereiro, e eu praticava balé para ser bailarina profissional. Eram treinamentos diários e bem puxados. Quando eu fiz 13 anos, eu não queria mais fazer balé. E aí, eu pedi para o meu pai e para minha mãe para eu desistir. Eu não entendia que aquele sacrifício todo tinha um resultado que eu esperava no futuro, porque eu não queria mais ser bailarina. Meu pai, então, concordou, minha mãe ficou muito triste, mas meu pai me deu a opção de: ok, você pode sair do balé desde que você escolha algum outro esporte de alta performance também. Deixa eu explicar essa obsessão. Meu pai era professor de educação física e técnico de handebol. Então, ninguém lá em casa podia não fazer esporte.
de educação física, nenhum esporte me agradava, então ele escolheu vôlei, que era o esporte que eu era mais horrorosa possível, daquelas que ninguém te escolhe quando monta o time. E aí ele me colocou numa escolinha, que era próximo lá de casa, e eu fui treinar também todos os dias. Eu me lembro que eu passei os primeiros 3 meses batendo bola na parede com um medicine ball, deve ser um trauma de posso uma medicine ball, para acertar o toque do vôlei. Curtando a história, alguns meses depois eu consegui entrar para o time, jogar, e quando eu tinha 14 para 15 anos eu fui jogar no Menino Flamengo. Fiquei lá uns 6 meses, mas aí também com 15, 16 anos as meninas já eram muito altas, e aí a única chance que eu teria era ser levantadora, e eu também não quis. Então aí eu desisti e foquei bastante nos meus estudos, que depois me ajudaram no cenário real hoje meu, de trabalhar numa empresa e fazer uma coisa bem diferente do esporte. Bom, o que isso tem a ver com essa apresentação de hoje e com o poder das escolhas? Essa decisão que eu tomei lá atrás, obviamente com o apoio dos meus pais e com a influência deles, me ajudou até a carreira que eu tenho hoje e a vida que eu tenho hoje. Então a minha realidade de hoje teve um impacto importante nessa decisão que eu tomei lá atrás. E aí eu fiz um exercício, e eu convido vocês a fazerem esse exercício em casa, de pensar o que o seu eu, nesse caso aqui do exercício, 30 anos para frente, diria para você hoje. E aí aqui, Brené Brown ficaria muito orgulhosa de mim como excruciating vulnerability. Essa seria eu daqui a 30 anos, ou 70 anos, em 2050. Essa, Ludmilla diria para de hoje, do poder das escolhas dela, para que você tenha o que seria esse seu futuro. Bom, primeira mensagem do futuro que eu gostaria de trazer é que em 2050 ainda temos planeta. Embora tenha aumentado a temperatura, a gente conseguiu, como sociedade, limpar os 59 milhões de toneladas de CO2 que estão na atmosfera, aumentou a temperatura da Terra, mas ainda assim é possível viver aqui. Então, essa é uma primeira mensagem que eu diria, que eu gostaria que o meu eu do futuro dissesse para o meu eu de hoje. Um outro ponto é que todas as decisões que eu tomei hoje, principalmente de entender que trabalhar por um propósito e fazer disso as suas escolhas é de fato muito importante. Eu também gostaria que esse meu futuro eu pudesse dizer que eu tive uma carreira consolidada, feliz, e que eu pude ajudar vários jovens talentos com mentorias, que eu escrevi um livro, que eu plantei uma árvore, que a minha filha é muito feliz e que ela tem 2 filhos. E tudo isso, o poder da escolha de hoje. Aí eu fiz um outro exercício. Eu perguntei para o algoritmo o que o Brasil de 2050, cenário pessimista. Uma coisa que eu percebi do ChatGPT é que geralmente ele faz isso e ele usa os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí eu pedi então para o ChatGPT escrever uma carta. Então, o que o algoritmo diria para nós sobre o futuro pessimista do Brasil em 2050? Eu vou ler rapidamente aqui a carta para vocês. Prezados compatriotas, hoje olhamos para o Brasil em 2050 com corações pesarosos e preocupados. O cenário que se desenhou ao longo das últimas décadas é sombrio e desafiador. Nossa nação, outrora cheia de promessas e potencial, enfrenta agora uma série de obstáculos que nos deixam numa encruzilhada crítica. Estabilidade política, que se arrastou por anos, levou a uma fragmentação social profunda. Divisões ideológicas e econômicas corroeram o tecido da nossa sociedade, dificultando a cooperação e a busca por soluções conjuntas. Os problemas ambientais que foram ignorados por tanto tempo, finalmente alcançaram de maneira avassaladora. Desmatamento desenfreado da Amazônia, aliado a mudanças climáticas, resultou em eventos extremos e de perda irreparável para a biodiversidade. Economia outrora vibrante luta para se recuperar de décadas de má gestão e corrupção generalizada.
Falta de investimentos em educação, pesquisa e desenvolvimento nos deixou atrás de outras nações incapazes de competir em um mundo cada vez mais tecnológico e globalizado. Neste cenário, é crucial que encaremos a realidade de frente e busquemos soluções urgentes. O caminho para a recuperação será longo e árduo, mas é imperativo agir agora para reverter esta trajetória. Precisamos reconstruir a confiança nas instituições, promover a unidade em meio à diversidade e maciçamente a educação. Com esperança e determinação, cidadãos preocupados do Brasil. Mas não vamos nos deprimir. E aí eu pensei, bom, o que seriam as imagens desse Brasil de 2050? Aí eu fiz uma incursão pelo Discord, que eu só tinha ouvido falar e está pânico de usar, porque eu descobri que tem um aplicativo que chama Midjourney, que roda diversas imagens de futuro. Então, eu pedi Midjourney, Brasil 2050, cenário pessimista. Aí ele trouxe logo o Rio de Janeiro. Interessante é que as favelas têm essas cores vibrantes, mas elas infelizmente estão deprimentes. Para a gente não se deprimir, eu coloquei uma outra tentativa. Brasil 2050. E aí pedi também para o ChatGPT escrever uma carta para a gente. O que seria que eles diriam, o algoritmo diria para a gente? E aí eu fui mais focada, tá? Pensei na nossa cidade do Rio de Janeiro. E aí eu vou rapidinho ler a cartinha. Queridos amigos do passado, é com imensa alegria e gratidão que vos escrevo desta época vibrante e transformadora do Rio de Janeiro no ano 2050. Olhando para trás, eu recordo com carinho dos desafios que enfrentamos a cada obstáculo, uma oportunidade de crescimento. Nossa cidade, que outrora se debatia com questões de poluição, desigualdade e congestionamento, floresceu em um exemplo de sustentabilidade e inovação. As favelas, que eram pontos sensíveis de desigualdade, tornaram-se bairros prósperos, onde o acesso à educação e oportunidade de trabalho são um direito fundamental. Cada rua ecoa com risadas de crianças que crescem com esperança e oportunidades, e cada indivíduo contribui com um mosaico diversificado do nosso Rio de Janeiro. Nossa amada natureza foi revitalizada e abraçada pela cidade. Parques exuberantes, florestas verticais, rios limpos nos lembram da beleza da terra que devemos proteger. Em 2050, somos uma cidade que olha para frente, com otimismo, uma cidade que superou as divisões de trabalho e juntos para construir um futuro melhor. Nosso sucesso é o resultado de nossa determinação coletiva, nossa visão compartilhada e o compromisso inabalável com um Rio de Janeiro que orgulha a todos. Com esperança e gratidão, um cidadão feliz do Rio de Janeiro. E aí eu fui lá no Midjourney e botei também, Rio de Janeiro 2050. Bom, até a inteligência artificial se rende que essa cidade é muito bonita mesmo. E aí, eu fiquei pensando, todas as decisões de hoje, elas vão impactar nessas realidades que são possibilidades do futuro. E essa realidade individual, que são as nossas escolhas diárias, se você pensar no mundo, na verdade, a nossa realidade hoje consiste nessas bilhões de realidades. E aí eu queria deixar uma mensagem final para vocês sobre a coragem de tomar essas decisões e todo o poder dessa escolha, com uma mensagem, Goethe, que foi um escritor alemão do século XVIII, eu vi isso de incrível que pareça, numa apresentação corporativa e eu achei bem interessante. No momento em que nos comprometemos, a providência divina também se põe em movimento. Todo um fluir de acontecimentos surge ao nosso favor. Como resultado da atitude, seguem todas as formas imprevistas de coincidências, encontros e ajuda que nenhum ser humano jamais poderia ter sonhado encontrar. Qualquer coisa que você possa fazer ou sonhar, você pode começar. A coragem contém em si mesma o poder, o gênio e a magia. Muito obrigada.